Estamos de volta com o Gazeta Entrevista Especial de Cobertura das Eleições, recebendo aqui hoje a nossa entrevistada, é a candidata ao Senado pela coligação Frente Popular, a deputada federal Perpétua Almeida. Conforme foi combinado com todos os representantes de partidos e coligações, a candidata está tendo o mesmo tempo que tiveram os outros candidatos, 3 blocos de 10 minutos cronometrados. Candidata, seguindo aqui com a nossa conversa. O Senado é a mais alta Casa Legislativa do país e tem também a função de, por exemplo, sabatinar determinadas autoridades, como os ministros do STF, procuradores, entre outras. Nessa função de fiscalizar o Executivo, fiscalizar o Judiciário, como é que a senhora vê o parlamentar no Senado e o que a senhora pretende? Rogério, eu pretendo fazer o que eu costumo fazer, a minha ação parlamentar. E no Senado, com muito mais firmeza e força, porque ali é a maior casa do país, um mandato de senador é muito mais importante para o Acre e para o Brasil. Dada a importância ali, a representação é por Estado. Inclusive fazendo o que eu sempre fiz aqui no Acre. Mesmo sendo parceira e aliada, defendendo de todo o meu coração todos os governadores que passaram pelo Acre, eu sempre fui muito atenta e alerta à necessidade da gente fiscalizar com o carinho e reconhecendo, inclusive, a liderança e o trabalho de cada governo, do governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, aqui nos governos do Estado também. A nossa função de parlamentar, primeiro, é honrar o Estado do Acre lá, que nada desonre o nosso mandato. Segundo, estar lá como uma representante do Brasil, com a função de senadora, de fiscalizar, de ajudar a construir um novo país, do desenvolvimento, ajudar o sonho das pessoas para que as famílias pobres consigam chegar na universidade, consigam trabalho e renda, e isso é que se constrói com a política e com os mandatos parlamentares. Um senador da República, ele representa não só o Estado pelo qual ele foi eleito, mas também representa a República como um todo. E aí entra em pauta as questões nacionais. E hoje tem muita coisa empacada no Congresso, como reforma política, reforma do Código Penal, né? O ano passado nós tivemos aquelas manifestações de junho, em que milhões de brasileiros foram às ruas. Quer dizer, um senador ele tem que dialogar com tudo isso. Como é que a senhora vê esse momento da política brasileira e a exigência da sociedade por parlamentares que correspondam a essas expectativas? A sociedade tem sido exigente e isso é bom. Isso não é ruim. Quando você olha hoje, o Brasil cresceu muito. Tirou mais de 60 milhões de pessoas da extrema pobreza. É natural que essas pessoas queiram muito mais. O ser humano quer sempre mais. Por isso a importância das pessoas estarem atentos agora ao processo de eleição, de quem tem contribuído para desenvolver o Brasil, para desenvolver o Acre, para que esse desejo da sociedade de estar mais atendido, de que seus sonhos sejam mais realizados, ele possa, inclusive, estar conectados com a política e com os mandatos. Nós temos que gostar, inclusive, que as pessoas cobrem. Aliás, o povo só cobra de quem acredita, de quem confia. Quando não acredita, não cobra mais. Por exemplo, questões como a saúde. Uma pesquisa recente, divulgada essa semana, mostra que 93% dos brasileiros que usam o serviço público de saúde estão insatisfeitos. O que a senhora pretende fazer para melhorar isso? Eu fico imaginando, Rogério, uma pesquisa, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a saúde é toda privada. Lá se o cidadão... Mas lá é outra realidade, né? Lá, não dá nem para comparar, em termos de economia. Deixa eu lhe responder. Lá, se o cidadão não tiver o dinheiro, morre de fome. E morre, inclusive, de falta de saúde. Aí a gente trazendo aqui para o Brasil, e a gente imagina que o SUS é o maior programa de saúde pública que o país tem, e é natural também que não se consiga ainda dar conta de tudo. Você pega aqui, por exemplo, para o Acre. O Acre é o estado do Brasil que tem a maior cobertura em atendimento público e que tem o menor percentual de rede privada, porque o Estado conseguiu ir mais longe. Você sabe o que é você pegar hoje, olhar mais de 1.000 famílias que estão voltando para o Acre, para Cruzeiro do Sul, porque eu fazia o tratamento de câncer aqui em Rio Branco e nós estamos instalando um procedimento de atendimento de câncer lá em Cruzeiro do Sul. Você imagina que mais de 100 famílias em Cruzeiro do Sul, que estavam morando aqui em Rio Branco, por conta do tratamento de rins, estão voltando para Cruzeiro do Sul, porque lá agora a gente está começando um processo de atendimento com instalação de hemodiálise. Então, isso são os avanços, mas a gente precisa ir mais longe. A gente precisa avançar muito mais. Quando eu olho o esforço que o governador Tião Viana tem feito aqui, na parceria com o prefeito Marcos Alexandre e na parceria com algumas prefeituras do Brasil,
quando eu olho o esforço que a presidenta Dilma fez de trazer médicos para o Brasil, porque a população não tinha médicos. Eu me lembro, lá no Jordão, um amigo meu foi consultar, e um senhor de 70 anos sentou e não disse nada. Aí ele disse, o que o senhor tem? Eu disse, tenho nada não, doutor. Ele disse, o senhor não está sentindo uma dor? Ele disse, não estou sentindo nada, doutor. Ele disse, por que você está aqui? Ele disse, eu queria conhecer um médico. Então, isso foi há 10 anos no Jordão. Isso nós mudamos. Mas tem muitos lugares do Brasil que estão conhecendo um médico agora, com o esforço da presidenta Dilma com mais médicos. Outra questão, educação. Há já um consenso na sociedade brasileira de que se não houver investimento maciço na educação, o país não avança, porque dela depende a formação de mão de obra, né, os avanços tecnológicos, e um senador também tem o papel de trabalhar esse lado na política brasileira. Como é que a senhora vê o Brasil do ponto de vista da formação educacional? Isso, quando falo, inclusive, nas minhas propostas de trabalho, aqui tem um item sobre educação. Ousar o Acre do século XXI, ousar o Brasil também. E aqui eu assumo compromissos de fazer com que a UFAC chegue em todos os municípios do Acre. A gente tem os núcleos do IFAC, que é uma ação profissionalizante em todos os núcleos, em todos os municípios do Acre. Aí quando tu pega a proposta nacional do governo federal, que criou mais universidades, o presidente Lula e a presidenta Dilma criaram mais universidades do que os 500 anos de Brasil. Quando você imagina o ensino profissionalizante, só aqui no Acre são mais de 30 mil jovens hoje fazendo uma profissão. Então não dá para pensar um país, não dá para pensar um Acre mais avançado sem a gente inovar nessas oportunidades, com banda larga, com melhoria da qualidade no atendimento na telefonia pública. Esse é o Acre que a gente quer. E esse é o Brasil que a gente quer. Atualmente se discute um modelo econômico para o Acre, né? E um senador também pode colaborar nisso, né? Na discussão e na sugestão. Como é que a senhora enxerga o Acre hoje do ponto de vista econômico e o que uma senadora, caso eleita, pode fazer? Aqui também, no meu compromisso de mandato com o povo do Acre, lá no Senado da República, a gente aborda esse assunto sobre a economia do Estado, o crescimento do Acre. E quero colocar aqui, inclusive, um dos pontos dessa questão econômica. O Acre tem avançado muito na agricultura familiar, inclusive na pecuária. Isso tem que ser um orgulho para nós, porque a gente tem avançado na produção. Mas quando tu olha, a gente precisa avançar mais ainda, quando se trata de ramagem, por exemplo. Aqui o meu compromisso, o nosso mandato parlamentar, botar os ministérios aqui numa parceria para que a gente deixe os principais ramais, onde tem produção, onde tem agricultura familiar, onde tem a pecuária lá também, a gente garantir esses ramais funcionando o ano inteiro, inclusive conversando com as comunidades. Aqui também o nosso compromisso da geração de emprego e renda. Eu comecei no primeiro bloco, inclusive já falando de uma conquista de deputada federal. E quero botar muito mais força no Senado para que a gente possa aumentar essas conquistas. Na minha apresentação de propostas do meu mandato, meu compromisso de trabalho com o Senado, eu tinha ali todas as representações da sociedade, o movimento sindical, o movimento rural, o movimento de produção, os empresários do Estado, os representantes da indústria, do comércio, porque eu também quero, com eles, fazer essa parceria de crescimento com o Acre. E aqui entra, por exemplo, as ações que o governador Tião Viana tem feito na aposta da industrialização e na geração de emprego. O Estado vai continuar nesse ritmo de mudança boa e de crescimento se a gente e o governador Tião Viana, se Deus quiser, sendo reeleito, com a minha ajuda no Senado, apostar no desenvolvimento, na geração de emprego e a gente poder melhorar a economia do Estado. Candidata, é natural que um candidato ele tende a focar o discurso no que há de positivo, né? E a senhora tem mostrado isso, tem prestado conta, de certa maneira, mas ainda há uma parcela da população do Acre hoje que, por exemplo, vive do Bolsa Família. São mais de 50 mil famílias que dependem do Bolsa Família. Tem uma parcela de jovens que está procurando emprego e não consegue. Tem um índice de violência elevado. Quer dizer, são questões que não se resolvem tão fácil e nem tão rápido e que um senador pode colaborar. Esse lado que normalmente na campanha eleitoral, quem está no governo ou quem está no exercício do mandato tende a não enxergar, digamos assim. Rogério, o parlamentar ele tem que enxergar tudo. Eu tenho que falar aqui das coisas boas e falar daquilo que a gente ainda pode fazer mais. Quando você fala da questão da geração de emprego,
Eu citei os 2.500 empregos que nós vamos gerar agora em dezembro, trazendo um call center, uma parceria minha e do governador Tião Viana, mas cito também que tantos outros jovens ainda precisam vir. E é isso que a gente quer, dar essa oportunidade para eles, para essa geração de emprego, para melhorar cada vez mais a segurança, por isso que a gente botou agora 300 novos policiais na rua para atender, e eu quero lá no Congresso Nacional o meu compromisso com a PEC 300, para que o policial ele possa estar mais integrado, mais dedicado e ganhar um salário digno, para que ele possa cuidar de toda a nossa população. E são questões como essa que um mandato de senadora pode contribuir. Aqui eu estou fazendo uma defesa com toda a minha força no Bolsa Família. Eu não vou admitir, lá no Senado da República, que se tire nem um centavo do Bolsa Família. Mas sabe por quê, não pode Rogério? ficar só no Bolsa Rogério, Família. mas sabe por quê, meu querido? Porque os países mais ricos hoje do mundo apostam e apostaram em transferência de renda para as populações mais pobres. Sabe por quê? Porque um país e um estado não cresce e não se desenvolve se tiver gente passando fome. Não, deixa eu terminar. Candidato, o seu tempo tiver nesse gente bloco como encerrou. A senhora miseráveis. conclui no próximo bloco e nós vamos entrar em outros assuntos ainda. Você que está aí nos acompanhando, aguarde. Voltamos já já depois dos comerciais.